Durante 5 anos, ninguém me tocou. Nem minha esposa, nem a minha filha, nenhum dos meus amigos, nem mesmo o sacerdote me tocou. Aliás, ninguém nunca me tocava. Ah, como eu gostaria que um dia, no meio da multidão, passando entre algumas pessoas, elas me tocassem pelo menos acidentalmente. Mas isso não era possível. Eu era um leproso. Ninguém nunca me tocava. Durante a colheita em um certo ano, eu estava trabalhando nas minhas lavouras, na minha roça, na minha fazenda, e eu comecei a perceber que minhas mãos começaram a ficar dormentes. Eu não sentia o cabo da foice na minha mão, porque estavam meus dedos, as minhas mãos estavam adormecidas. Então, numa certa tarde, eu cheguei em casa, e então eu cheguei diante de uma bacia de água, e eu coloquei as minhas mãos na bacia, a fim de molhar, a fim de lavar as minhas mãos, e com elas lavar o meu rosto. Eu comecei a perceber que havia sangue, porque a minha mão sangrava, e um dos meus dedos sangrava livremente. Então, eu parei diante da bacia de água, olhando para as minhas mãos. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo diante de uma bacia de água, olhando para as minhas mãos. A sua roupa também está manchada de sangue, disse a minha esposa. Ela estava atrás de mim. Então eu olhei para minhas roupas e eu vi manchas. Eu vi manchas de sangue em minha roupa. A minha esposa estava atrás de mim com a minha filhinha de apenas 3 anos de idade. Então ela veio até mim, ela colocou a mão no meu ombro e eu coloquei a minha mão no ombro dela. Esse foi o nosso último toque. Então eu me agachei, passei a mão nos cabelinhos da minha menina de 3 anos, mas eu não disse nada. O que eu poderia falar para uma criança de 3 anos? A minha esposa disse: você quer que eu vá até o sacerdote com você? Eu disse: não, eu vou sozinho. Então eu fui até o templo, e quando cheguei lá eu me mostrei para o sacerdote. Ele caminhou em minha direção, mas ele colocou um véu sobre o seu rosto. E então ele estendeu as mãos para a frente, e eu estendi as minhas mãos para que ele olhasse, e ele declarou: imundo, você está imundo. Então dali eu fui levado, eu fui conduzido até os portões da cidade. E lá nos portões da cidade, a minha esposa veio se encontrar comigo. Ela trouxe uma mochila com algumas roupas. Ela trouxe um pouco de pão
sacerdote não me tocou. E então ninguém mais me tocava. Eu fui conduzido até os portões, até o Vale dos Leprosos. Então eu cheguei no Vale dos Leprosos e encontrei muitas pessoas lá, alguns leprosos que estavam lá há algum tempo. As suas cartilagens já estavam desgastadas. E eu sabia que eu ia ficar na mesma situação. Foi horrível. Muito difícil. Eu fiquei algum tempo ali no Vale dos Leprosos. 5 anos se passaram. E eu condenado à morte. Alguma vez eu olhava para o céu, eu via o céu estrelado. Eu sabia que havia um Deus acima dessas estrelas, mas a minha fé estava se acabando, porque eu não entendia por que eu era um leproso. Passaram algumas semanas, eu fui até o vilarejo onde eu morava, na região ali próxima, e eu vi que tinha umas crianças brincando alegremente, corriam. Então eu me escondi atrás de um arbusto e eu fiquei olhando elas brincando, tão felizes. Eu acho que eu me empolguei e eu saí de trás da árvore, e quando eu saí, elas saíram correndo. Elas me perceberam e elas saíram correndo. As crianças eram ensinadas pelos seus pais que se visse um leproso, eles tinham que correr. Todos correram, quer dizer, não todos correram. Uma menina, eu acho que ela tinha uns 8 anos de idade. Eu fiquei pensando, a minha filhinha tinha 3 anos, mas ela ficou me olhando. Não sei se ela me achou parecido com alguém que ela conhecia. Eu não sei se ela estava procurando por alguém, mas ela correu. Novamente eu fui para o Vale dos Leprosos. Chegando no Vale dos Leprosos, um daqueles meus amigos leprosos, ele disse que ouviu falar de um homem que percorria a região da Galileia, e esse homem tinha poder, e esse homem falava, e as pessoas eram curadas. Então começou a vir um raio de esperança sobre mim, e eu então, no sábado, exatamente no sábado pela manhã, exatamente hoje, no sábado pela manhã, eu fui até uma montanha, e havia uma rocha. Eu fiquei ali escondido atrás da rocha para não ser percebido, mas eu vi ao longe uma multidão, eu vi uma poeira na estrada, e a multidão foi se aproximando, e eu vi um homem diferente andando na frente dessa multidão. E ao se aproximarem de mim, aonde estava aquela rocha, eu fiquei esperando o momento exato, e quando a multidão se aproximou, eu vi as pessoas chamando pelo nome de Jesus. A minha esperança voltou, e eu, cheio de fé e de esperança que poderia ser curado, eu saí de trás da rocha e me prostrei no chão e disse: Mestre, se queres, pode tornar-me limpo. Eu esperava que Jesus apenas dissesse: quero ser limpo, mas não. Enquanto a multidão deu um passo para trás, Jesus deu um passo para frente na minha direção, e Ele tocou
transformou. Ele tocou em mim e disse: quero ser limpo. E naquele instante, as minhas lepras que estavam por todo o meu corpo se transformou numa pele limpa e macia como de uma criança. Durante 5 anos, indigno do toque humano, mas digno do toque de Deus. E assim